Fala pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, a pedido de inscritos, a gente vai comentar um pouco sobre um procedimento que eu já falei em algumas situações anteriores. O que diz respeito é a mudança de sentido de circulação em algumas vias. Aqui em Belo Horizonte, a gente teve aí pelo menos umas 3 mudanças de circulação no último mês, e a gente vai ter ainda mais uma agora, no dia 11, acho que essa sexta-feira, e eu quero falar um pouco sobre como que isso acontece, como que essa mágica acontece, que você passa um dia, tá mão dupla, você passa no outro dia, tá ali um sentido já diferente, ou seja, mão única, ou às vezes uma mão única que virou mão dupla, pode acontecer de tudo. Então, bora pro vídeo, mas antes disso, não deixe de curtir, inscrever aqui no canal, comentar também e compartilhar com os seus amigos, ok? Então, bora para comentar como que isso acontece. Então vamos lá, o primeiro passo é decidir a mudança de circulação de sentido. Como que isso funciona? Primeiro, você tem um órgão responsável no município que vai tomar a decisão de fazer essa alteração ou não. Aqui no caso de Belo Horizonte, é a BH Trans quem faz esse tipo de alteração. Na verdade, quem toma as medidas para fazer a alteração de sentido. Então você tem alguns procedimentos que podem ser adotados, às vezes com consulta popular, às vezes é alguma associação de bairro, algum órgão relacionado ali àquela região que faz os levantamentos, pega os pedidos da população para fazer o estudo de mudança de sentido. Então, às vezes pode ser que alguns moradores estão percebendo que dá uma certa confusão, uma rua que é mão dupla, tem carro às vezes que fica estacionado dos dois lados e isso acaba gerando uma confusão de trânsito gigante, e aí esses moradores acabam pedindo a esse órgão regional que adote providências para poder transformar aquela via em mão única. Depois que a população pede para que isso seja feito, essa demanda é encaminhada para a BH Trans, para que ela faça os estudos técnicos para ver a viabilidade de transformar essa via numa mão simples ou se vai continuar daquele jeito ali. Então depois disso pode acontecer uma situação de, por exemplo, ser feita uma mudança de teste, uma mudança operacional. Então a sinalização que vai ser implementada não é definitiva, é uma sinalização provisória para testar durante um tempo se a circulação ali não vai ser prejudicada, se os moradores não vão ter problemas com aquela situação, e aí, por fim, isso vai ser repassado para a BH Trans de novo, para validar aquela mudança de sentido, ou se não, continua do jeito que é. Se a mudança for aprovada, independente de às vezes ter estudo operacional ou não, teste operacional ou não, isso vai publicado no Diário Oficial. Então a gente tem aqui, no caso de Belo Horizonte, nem toda cidade infelizmente é assim, então às vezes a gente precisa ficar escavando informação. Essas mudanças já vão direto para a sinalização nova é instalada, as placas de proibição vão ser colocadas nos seus devidos locais, e aí com a publicação do Diário Oficial é feita uma operação de trânsito para que os agentes vão até o local naquele dia da mudança e alterem as placas, né? Aqui em Belo Horizonte as placas ficam tampadas e aí no dia que está programado para acontecer essa mudança, os agentes vão até o local, destampam as placas, fazem as alterações necessárias e a mudança de circulação passa a valer a partir daí. E agora que fica a outra parte da curiosidade, como que isso chega para a parte tecnológica, para você que está usando aí um aplicativo de GPS, um aplicativo de navegação, que está simplesmente querendo passar pelo local sem ter problemas e também para não ter que dar aquela desculpa de que o GPS te mandou pelo lugar errado. Então vamos comentar isso daí agora. Primeiro ponto, vai depender de qual GPS, qual sistema que você utiliza. Atualmente no mercado a gente pode resumir 2 tipos de aplicativos de GPS. Um que é aquele que realiza mudanças de maneira fechada, ou seja, ou são seus programadores, ou fazem isso por meio de inteligência artificial, percebendo o sentido de circulação dos veículos que passam por ali. Essas mudanças são feitas por esse grupo de maneira fechada, e existe um outro tipo de aplicativo de GPS que utiliza as informações com base naquilo que é chamado de crowdsourcing. O que é isso? É quando você tem uma coletividade que faz uso daquela informação, que quer contribuir de alguma forma para que o mapa fique atualizado. No primeiro caso que a gente falou, a gente pode encaixar, por exemplo, ali o Google Maps,
que, embora seja um aplicativo muito famoso, às vezes acaba pecando nessas falhas, porque mesmo tendo alguma informação oficial disponibilizada, acaba, por alguma razão, atrasando nisso, seja porque não tem pessoas o suficiente para implementar essa mudança no mapa, ou seja porque também o sistema deles demora um pouco mais para entender que ali teve a mudança de circulação, ou até mesmo o cara vai lá, atualiza o mapa e o sistema atualiza muito tempo depois, demora uns 10 dias para o mapa do seu aplicativo aí no seu celular saber que teve aquela alteração. E o outro sistema, né, o sistema que é o crowdsourcing, que já é utilizado por alguns sistemas, como por exemplo o sistema do Waze e o sistema do OpenStreetMap, que são sistemas baseados no crowdsourcing. Ou seja, basta você saber que teve alguma alteração na via para você mesmo chegar lá e fazer essa alteração. Então, teve um sentido agora que está proibido, você pode chegar lá e fazer essa alteração você mesmo no mapa. E isso acaba refletindo para todos os usuários da via pública ali que estão utilizando esse sistema. Ao mesmo tempo que esse é um princípio que requer um certo cuidado, porque ele está muito sujeito a vandalismos, ele tem se mostrado um sistema muito bom. Principalmente, pelo menos aqui no grupo que eu participo, os editores de mapa eles sempre tentam colocar o mapa da maneira mais confiável possível e de acordo com o que as regulamentações locais determinam. Então aqui, por exemplo, vamos ter outra agora na sexta-feira no Padre Eustáquio. Como que eu faço? Um dia antes de acontecer a mudança, conforme previsto nas publicações, eu faço alteração no mapa de acordo com o que será a partir daquele dia. Mas a alteração no mapa em si, ela demora em torno aí, no Waze, pelo menos de 2 dias para fazer efeito no aplicativo. Então, por exemplo, hoje é quarta-feira, amanhã é quinta-feira e a mudança vai ocorrer na sexta-feira. Eu poderia muito bem fazer a mudança hoje e sexta-feira ela já está aplicada aos mapas. Mas por que eu prefiro fazer a mudança amanhã? Se eu fizer amanhã, a mudança vai cair 2 dias depois, ou seja, no sábado. Então ela vai chegar com 1 dia de atraso para o aplicativo, para você motorista. Então, qual que é o truque que eu faço? Atualizando na quinta-feira, o mapa em si vai estar atualizado no sábado. Só que, quando chega na sexta-feira, pode ser que ainda ali na meia-noite até ali umas 6 horas da manhã, tem dia que as mudanças ocorrem às 10 da manhã, depende da agenda da BH Trans, você tem um tempo ali no começo do dia em que aquela via está funcionando como mão dupla ainda. E quando eu faço essa alteração já valendo a partir de meia-noite, a gente pode perder um tempo aí de sentido que ainda está valendo como mão dupla. Então eu, como sou muito perfeccionista e psicopata, o que eu prefiro fazer? Deixa a implementação para começar um dia depois, que já vai ser certo que é mão única, e enquanto isso, no dia em que a implementação é alterada, a gente utiliza um recurso que é a interdição de via, interdição em tempo real, ou seja, naquele dia, na sexta-feira, a via ainda vai funcionar como mão dupla. Só que eu coloco uma interdição bloqueando um sentido, que é o sentido da contramão. E com isso as rotas continuam perfeitamente atualizadas para que você não se dê mal utilizando um desses aplicativos. Outros sistemas, como por exemplo o do OpenStreetMap, eles já têm atualização praticamente em tempo real. Então, ou seja, se eu faço uma alteração no exato momento em que acontece a mudança, essa atualização já vai imediatamente para o mapa do OpenStreetMap. Então ele já fica praticamente atualizado de maneira instantânea. Então é isso daí. Se você gostou desse vídeo, deixe seu joinha. Se você tem alguma dúvida ainda sobre como que funciona a alteração de sentido de via nos aplicativos, deixa a sua pergunta aqui pra gente, nós vamos responder da melhor maneira possível para que você também não fique perdido e entenda melhor como funcionam esses sistemas, ok? Obrigado por assistir o vídeo, um abraço e até a próxima.